Graça e paz, leões. Olha, tem uns 10 leões aí. Tem mais ninguém animado, não? Graça e paz, leões. Aê, muito bem. É muito bom estar com vocês aqui. Eu me sinto muito honrado. Pastor Eibe, a gente ama muito já o Pastor Eibe, o Pastor Sabá. Somos muito inspirados pelos dois, né? Sou discípulo do pastor Josué Gonçalves. O pastor Josué é amigo pessoal do pastor Eibe. E eu ouvi do pastor Josué muitas vezes ele dizer que a pessoa mais parecida com Jesus que ele conhece é o pastor Eibe. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter a revelação do Apocalipse, vou estar num lugar cheio de anjos, né? Porque ele parece um anjo. A família, a paz aqui, cheio de anjos. Eu falei, Jesus, vai ser João na visão de Apocalipse. É muito bom poder estar aqui com vocês. Tem minha foto aqui no slide? Dá para colocar a foto da minha família? Para eu me apresentar, por favor? A gente serve já aproximadamente 15 anos no Ministério Uma Família. Pode passar, tem a foto depois dessa aí. Aí, eu sou casado há 19 anos com a Lília. Não pôde estar aqui hoje. Desse fruto veio a Ana Sofia, de 14 anos, e o Samuel, de 9 anos. Nós não somos uma família perfeita, mas certamente somos uma família feliz. O Bruno, meu discípulo, está acompanhando hoje aqui. Daniel, Alencar, uma benção. O pastor Jean-Pierre mandou um abraço para ti, o meu cunhado, casado com a minha irmã. Gosta muito de você. E é muito bom poder estar com vocês hoje, queridos. Eu me sinto muito honrado perto de vocês. E o tema que a gente vai tratar hoje, ele é, digamos que um pouco confrontador. Mas como a gente está no meio de homens de Deus, de leões, eu acredito que a gente não vai ter problema não, amém? Só que eu preciso pedir para vocês, tenham liberdade para me sentir em casa? Eu estava em casa já com os pastores aqui, eu falei, é muito bom estar nessa família, né? A Paz Church é uma inspiração, estou me sentindo em casa. Eu pedi para vocês, posso me sentir em casa? Glória a Deus. Ninguém vai ficar com raiva de mim. Tá uma bênção, né? Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir você, sentado mesmo, se puder fechar seus olhos por um minuto para a gente orar. Vamos agradecer o Senhor por esse tempo. É um tempo de aprendizado. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado por essa conferência, Senhor, que estamos aqui diante de tantos homens que o Senhor escolheu, Pai. Obrigado, Jesus. Pedimos que o Senhor esteja no nosso meio, Teu Espírito Santo esteja nos guiando, nos direcionando para tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor. Nós não somos nada sem Ti e sabemos que tudo vem de Ti, é por meio de Ti e volta para Ti, Senhor. Então, que o Teu Espírito Santo nos conduza essa noite e que possamos aprender de Ti, Senhor, que é manso e humilde de coração. Que possamos ser homens segundo o Teu coração, machos, como Jesus, como o Senhor é macho, um macho cheio de hombridade, o Filho do homem, cheio de virtudes, que possamos ser assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém? O tema da nossa mensagem é seja macho como Jesus. Diga para uns 2 machos aí, seja macho, meu irmão. Seja macho. Mas seja macho como Jesus. Amém? Queridos, existe uma guerra contra a masculinidade. Você sabia disso? Existe uma guerra contra a masculinidade hoje em dia. Existe uma ideologia que quer enfraquecer os homens. Consequentemente, quer fortalecer, quer deixar a mulher mais masculina. A gente não percebe, a gente não se atenta muitas vezes. E eu tenho ministrado, me deram uma outra oportunidade amanhã para ministrar, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, como é interessante, eu tenho falado que antes de sermos homens de Deus, nós precisamos ser homens. Então, o que o mundo quer é destruir a masculinidade, enfraquecer a masculinidade. É tão interessante que, coloca a imagem do homem antigamente, o estereótipo de homens como é atualmente. Como é? Olha só. Em tudo que está sendo criado, até em produtos de limpeza ou perfumes, tudo que é criado hoje, queridos, é para enfraquecer
o homem. E como fazem isso? Baixando a testosterona. Foi feito um estudo mas coloca a imagem como era o estereótipo antigamente, década de 80, década de 90, como era, né? Vocês lembram do último filme que saiu do Tom Cruise, agora o Top Gun? Recebeu muitas críticas por ter muita masculinidade. Você sabia disso? A crítica porque tinha muita masculinidade. Então, o que mudou? Por que os homens são menos macho hoje do que antes? Pelo menos segundo a testosterona. Foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa foi analisada de 87 a 2004, e os homens até o início dos anos 2000 eles tinham 22% menos testosterona do que os final da década de 80 e início da década de 90. Isso já pulou para um pouco mais. É comum hoje nós vermos homens de 30 anos, jovens ainda, com baixa testosterona. E isso impacta em muitas coisas. A gente sabe que a testosterona que é exatamente o hormônio para que o homem tenha foco, né? Então, se baixa a testosterona, a gente não consegue fazer muitas coisas, não consegue cumprir a nossa missão de homem, sermos homens, muito menos homem de Deus. Por quê? Porque para sermos homens, nós precisamos nos sacrificar. Foi o Senhor Jesus que falou isso. E para nos sacrificarmos, nós precisamos de disposição. Então, é muito interessante nós atentarmos como existe uma luta. Eu estou falando apenas do mundo físico, fora o espiritual, fora o comportamental, fora tudo que está acontecendo nessa guerra contra o homem. E eu fico muito feliz com a igreja se levantando, né? Os legendários, o Homem ao Máximo, a turma se levantando para trazer de volta, resgatar essa masculinidade e, principalmente, resgatar a masculinidade à luz da Bíblia. E quando eu falo sobre isso, eu quero falar sobre Moisés e Josué. Eu sou pastor de igreja também, trabalho com família, trabalho com casais, e Deus me incomodou muito. Se você coloca no slide para mim que tenha Moisés lá, Atos capítulo 7, por favor. Deus me incomodou muito quando eu comecei numa sala terapêutica, numa sala de aconselhamento, eu e minha esposa, atendendo casais com 10, 20 anos de casados, e começou a aparecer muitos homens que não cumpriam o seu papel de homem. E por não cumprir o seu papel de homem, os papéis estavam invertidos e dava problema no casamento, problema na criação dos filhos. E sempre eu falava sobre isso e Deus começou a me revelar algumas coisas, eu comecei a orar mais sobre isso, estudar um pouco mais. E surgiu exatamente essa mensagem. Eu queria falar para você o que acontece hoje em dia, para a gente entender um pouquinho como é que nós podemos ser machos como Jesus, o que impacta, o que aconteceu na nossa formação. E para isso eu quero usar um pouco a vida de Moisés. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, para a gente poder entender um pouquinho sobre o que eu estou querendo falar. A partir do verso 20, todos conhecem a história de Moisés, eu acredito. Mas vamos recapitular algumas coisas. Atos, capítulo 7, a partir do verso 20, diz assim, eu estou na versão NAA, não sei se vai aparecer aí. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa do seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Diga comigo, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o próximo repeliu Moisés, dizendo, quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passado 40 anos, apareceram no deserto, no Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está é terra santa. Certamente viu o sofrimento do meu povo do Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Moisés tipifica Cristo no Antigo Testamento, o libertador, amém? Moisés, ele foi um grande homem de Deus, um escolhido de Deus. Agora, na Bíblia só há um perfeito, queridos. Apenas um que não pecou, Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Então, por que tudo continua na Bíblia? Para nós aprendermos com os erros e com os acertos. E a vida de Moisés, vendo um pouquinho por algum ângulo, um ângulo diferente, a gente percebe que mesmo um homem de Deus, mesmo um homem chamado por Deus, um libertador, ele errou muito. Então, pode um homem temente a Deus, chamado por Deus, errar tanto? Essa é uma luta, é uma guerra, é uma pergunta que os homens de Deus se fazem. Então, acompanhe comigo um pouco da vida de Moisés em Êxodo capítulo 2. Aqui tem a história de Moisés que nós contamos. Moisés, ele é criado pela própria mãe, amamentado pela mãe, depois ele é entregue à filha de Faraó. Filho de Faraó vai criar Moisés, ele fica 40 anos lá no palácio, mata o egípcio, foge para a terra de Midian, fica 40 anos até que ele vai libertar o povo, e pelo deserto dura mais 40 anos. Olha como é interessante, Êxodo capítulo 2, versículo 9. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés, porque disse: das águas o tirei. A primeira coisa que nós precisamos entender é quais as referências de Moisés. Você estudar o livro de Êxodo, você vai ver que aqui Moisés, nesse texto, a partir do verso 1, você vai perceber que é a irmã de Moisés que tira Moisés, que pega Moisés e coloca num cesto. Diga comigo, a irmã dele. Num local onde a filha de Faraó estava com as criadas. Diga, a filha de Faraó e as criadas. Depois ela vê o menino, dá tudo certo, o planejamento, ela diz: manda criar ele para mim. Aí Moisés vai ser amamentado pela mãe biológica, que é devolvido para a filha de Faraó, e depois ele é conhecido como filho da filha de Faraó. Presta atenção, queridos. As referências na vida de Moisés só são mulheres. A gente não ouve falar no pai de Moisés. Não tem irmão, não tem líder, não tem homem, só é mulher. E isso parece muito conosco. A gente, quando tem um filho, eu tenho um filho, Samuel. E é interessante que hoje o menino, às vezes, mesmo com o pai dentro de casa, ele nasce, vai ser amamentado pela mãe, sim ou não? Se tiver uma condição financeira melhor, vai ter uma babá, ou então uma sogra, alguém que vai ajudar, sim ou não? Aí o menino começa a crescer um pouquinho, andar, vai ter uma funcionária ali ajudando, sim ou não? O menino cresce um pouco mais, ele vai para a igreja. E quem trabalha na igreja? As tias. Aí ele vai para a escola. Quem vai ensinar? A professora. Aí o menino, se tiver irmã ainda, ele cresce num ambiente com mulheres. Aí ele vai para o pai, muitas vezes, o pai fala o quê? Vai com a tua mãe, vai com a tua mãe. Papai está ocupado, vai lá. E quando não tem pai? É com a avó, com a tia, com a irmã, com a amiga, sim ou não? Referências na vida de Moisés, mulheres. Aí o que acontece com Moisés? O tempo passa, queridos. Todo esse tempo passou. 40 anos. Agora, olha como é interessante. Moisés, antes de ir para Midian, o que ele faz? Ele mata o egípcio. Percebe?
É muito interessante nós pensarmos nisso. Todo menino, homem, que ele cresce sem uma figura masculina, ele perde a referência, porque a gente aprende a ser homem com homem. Não tem como aprender a ser homem com mulher. A gente aprende a ser homem com homem. Agora, todos nós falamos da tríplice A. Diga comigo, aceitação, afirmação e aprovação. Aceitação, aprovação e afirmação. E o que acontece conosco? A gente passa a vida inteira, às vezes, atrás disso. Então, muitos homens estão fugindo até hoje. Estão atrás da terra de Midian até hoje, porque estão atrás de afirmação. E, geralmente, as 3 áreas que o homem mais foge. Existem outras áreas, mas a primeira área é a violência. Se torna um homem violento. É aquele cara que bate na mulher. É aquele cara que briga com todo mundo. Pastor Sabá, tudo bem? Briga com todo mundo. Se torna um homem violento. Segundo lugar de fuga, promiscuidade. Fica com várias mulheres para dizer, tá vendo? Eu sou homem. E terceira fuga dele, terceira Midian para ele, sabe qual é? Sucesso a qualquer custo. Ele quer dar certo, então para isso ele passa a vida inteira estudando ou tentando ganhar dinheiro, algo para fazer sucesso, porque ele precisa de afirmação. Percebe o que foi que Moisés fez para fugir? Ele mata. Precisava matar, irmão? Ele matou um egípcio. Aí ele foge para Midian. Aí Moisés casa. Não é bobo não, né? Primeira coisa que ele faz, casar, arrumou mulher. Aí lá ele tem 2 filhos. Êxodo capítulo 4, acompanhem comigo. Olha como é interessante isso. Êxodo capítulo 4 é exatamente o que nós lemos agora em Atos 7. Êxodo capítulo 4 é quando Deus chama Moisés e vai dar a vocação, o chamado de Moisés. É aquele momento em que ele fala, segura a vara transforma em cobra, a cobra transforma em vara, sabe aquele momento? E ele está na sarça ardente, e ele fala, não, Senhor, eu sou pesado de fala, não dá para mim. Ele, então chama teu irmão Arão, aí vai Arão com ele. É aquele diálogo de Deus e Moisés, exatamente isso. Depois, a Bíblia diz no capítulo 4 que ele pega a família, a mulher, os 2 filhos, e vai em direção do Egito, para libertar o povo. Acompanhe comigo o versículo 24 do capítulo 4. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Quem quis matar Moisés? Deus. Deus é bipolar, irmão. Ele chama Moisés para libertar o povo e depois quer matar Moisés. Ele é bipolar? Não. Então tinha uma razão. Deus quis matar Moisés. Então Zípora, quem é Zípora? Esposa de Moisés. Pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. E lhe disse, sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. E ela disse, marido de sangue por causa da circuncisão. Vamos voltar um pouquinho. Desde lá, desde a época de Abraão, o que tinha que fazer? Circuncidar um hebreu no 8º dia, sim ou não? Menino tinha que ser circuncidado. Por que Moisés não circuncidou os filhos? Agora, a Bíblia não diz isso, digo eu. Pensa comigo. Moisés está lá, casou com uma midianita, falou, olha, é o seguinte, a minha galera, a minha terra, meu povo, eu sou hebreu, tem que circuncidar o menino no 8º dia. Ele morava onde? Midian. Na casa de quem? Do sogro. Já ouviu aquela história de come do meu pirão, prova do meu cinturão? Quem mandava era o sogro, mas o sogro dele era um homem de Deus. Era um homem sábio, pelo menos. E aí, a mulher dele talvez tenha falado assim, ó. Quê? Mexer no piu-piu da mamãe? De jeito nenhum. Nenenzinho de mamãe ninguém toca. Isso é coisa da tua terra, isso é lá do povo hebreu. Aqui não, você está em Midian, isso não acontece aqui não. Aqui ninguém toca. Por que eu digo isso, queridos? Porque você percebe como foi a solução? Quem resolveu o problema? Zípora. Como é que Zípora sabia como é que fazia circuncisão? Quem falou para ela? E por que ela tomou a frente para resolver o negócio? Ela tinha culpa no cartório, sim ou não, irmão?
digo eu, tinha culpa no cartório. Talvez ela pensou, a culpa é minha. Eita, eu não deixei. Sabe quando a mulher que manda, quer mandar em tudo, aí faz o bobagem e diz, não, vou lá, resolvo. Graças a Deus, ninguém tem mulher assim aqui. Amém, irmão? Agora, por que Moisés deixa? Essa que está a questão, que eles escutem algo. Aquilo que eu contemplo, eu reproduzo. Tudo que eu aprendo na infância, eu vou reproduzir na vida adulta. Eu sempre digo que a nossa infância é a plataforma, é a avenida pelo qual nós vamos caminhar na vida adulta. A nossa infância é a nossa construção, a nossa estrutura. Moisés acostumado com o ambiente feminino, irmã mandando nele, mulher mandando nele. Ele chega no casamento, quem é que manda? É a mulher. A circuncisão significava algo de muito valor que a gente não tem ideia. Para o povo hebreu, era a aliança dele com Deus. Como que ele deixa de fazer isso com os filhos? Então Moisés, ele cresce só com referência feminina, aí ele na vida adulta não entendeu o que é aliança, porque quem comunica esse valor é o pai. Como vocês estão entendendo? Quem comunica valores de homem é o pai. Quem comunica identidade é o pai. Jesus não precisava, mas Deus fez questão de falar para todo mundo ouvir: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Afirmando o filho dele. Quem afirmou a identidade de Jesus na terra não foi Maria, foi José. Jesus é conhecido como o filho de quem? Diga Davi. O filho de Davi veio de onde? Ele está na genealogia de José. Quem afirma a identidade é o pai. Presta atenção, queridos, o meu filho Samuel, é comum as pessoas olharem para ele e falarem: olha o Iguinho Júnior, olha o Iguito. Não chamam de Samuel. Agora, até hoje é assim, quando não tem um pai, quando é só a mãe, de quem é esse menino? O que foi que Saul perguntou para Davi? Quem é o pai desse menino? Esse menino foi bem criado. Agora, quando só tem mãe, como é que funciona? De quem é esse menino? Quem é o pai dele? Ah, é o da Joana. Que Joana? A filha da Ciclana. Mas qual? É assim ou não é, gente? É automático. Quem afirma a identidade é o pai. Moisés, referência feminina. Casamento, não afirmou os filhos, não aliançou os filhos. Ele é negligente com os filhos. Negligente com a circuncisão. Aí o que acontece com Moisés? Moisés casou, né? Tem uns filhos, foi para o Egito, libertou o povo. Em algum momento, Moisés manda a família de volta para a casa de Jetro, do sogro dele. Até aí está tudo bem, irmão. Ele mandou de volta porque ele estava numa batalha, teve as pragas e teve que abrir Mar Vermelho e foi bagunça o negócio. Foi ou não foi? Aí ele estava protegendo a família, beleza? Só que aí chega Êxodo capítulo 18. Eu queria que você acompanhasse comigo. Lá em Êxodo capítulo 18. No verso 1 mesmo. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel. Repete comigo assim, ó. Ouviu todas as coisas que Deus fez por Moisés e por Israel, o seu povo. Diga mais uma vez, ele ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, diga comigo, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este o havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos chamava Gesso e o outro Eliezer. Agora preste atenção comigo. Moisés atravessou o Mar Vermelho, já estava no deserto com o pessoal. Ele não mandou nem um WhatsApp para o sogro. Cadê minha família, tá bem? Ele não mandou e-mail. Ele não mandou saber da família. A Bíblia é clara quando diz o quê? Que Jetro ouviu falar. Não foi Moisés que mandou avisar Jetro: olha, já conseguimos sair, estamos no deserto, estou indo mandar a minha esposa, pegar minha esposa e meus filhos. Não, ele não fez isso.
Jetro, um homem sábio, ouviu falar. E Jetro, mais tarde, no capítulo 18, você vai perceber ele dando conselhos para Moisés de administração. Jetro se tornou um mentor para Moisés. Amém, queridos? Agora percebe, um cara que é criado só com referência feminina, uma identidade complicada, um cara que não entendeu o que é aliança, ele também não entende o que é o valor de uma família. Porque ele deixou a família lá. E muitos homens crescem assim. Muitos homens não entendem o que é aliança. Queridos, aliança tem valores eternos. A gente só aprende o que é aliança com Deus. Se Jetro não manda deixar a família de Moisés, será se ele teria mandado buscar? Talvez Jetro pensou, ele está com a família, ele está com o povo dele agora, com os hebreus. Ele vai já arrumar uma mulher para lá e ficar para lá e esquecer a família dele. Talvez ele tenha pensado isso. E eu lembro de um caso de um rapaz que o pai dele era até pastor. O pai dele faleceu, a mãe ficou só, ele recém-casado, e ele trabalhava como CLT em alguma coisa, mas ele tinha sido motorista de caminhão. E ele amava, irmão, ele amava ser motorista de caminhão. O pai dele faleceu, ele saiu da casa alugada dele, foi com a esposa para a casa da mãe, e disse, mãe, nós vamos cuidar da senhora. Ele cuidou? Não. Saiu do emprego, voltou a ser caminhoneiro, passava dias fora, 15, 20 dias, se desviou, começou a beber, a arrumar mulheres, aí quando ele ia para casa, ele tinha o quê? Tinha sexo e roupa lavada e comida. Estão entendendo? Não entendeu o que é família. Muitos homens são assim. Não entendem o valor de uma família. Não entendem o valor de uma aliança. Porque isso é construído na infância, desde a referência, as afirmações, aceitações. Eu lembro de um outro caso que esse rapaz se converteu. E ele disse que no dia que ele se converteu, ele estava servindo na igreja, assim como os irmãos estão aqui, e ele estava levando um grupo de pessoas para uma casa, né? Levando as pessoas. E na volta, ele dirigindo a van da igreja, ele disse que Deus falou com ele, porque antes de se converter, ele era muito promíscuo. E ele falou, Senhor, por que eu era assim? Ele ficava querendo saber por que ele era assim. Ele cresceu sem pai, ele não tinha pai. E aí ele ouviu Deus falando com ele, e ele relatou isso para mim, eu achei muito interessante. Ele disse que, quando ele não era cristão, ele se tornou um cara muito violento, então ele ia para as baladas só para brigar. E todas as vezes que ele brigava, dentro dele, vinha assim, tá vendo? Eu sou macho. Ele não falava isso para ninguém, mas dentro dele era uma afirmação. Aí ele ficava com muitas mulheres, ele casou e ainda continuou ficando com muitas mulheres. E todas as vezes ele falava, tá vendo? Eu sou macho. Aí ele lembrou que quando ele era adolescente, um grupo de amigos começou a brincar com ele. Olha a brincadeira, vai vendo a brincadeira. Pegava nas nádegas dele assim e chamava ele de gay. Tu é gay, tu é gay, tu é gay. E aí ele dizia, não sou gay não. Ele tu é gay. E ele não era homossexual, ele ficava com esse negócio. Não, mas eu não sou não. Ele disse que a partir daí ele começou a ter esse comportamento, tanto violento quanto promíscuo. Que ele queria provar que ele não era gay. E foi o próprio Espírito Santo que revelou isso para ele. Aí Moisés, um comportamento violento, sem aliança. Moisés não entra na terra prometida. O que acontece? Ele tem um sucessor. Quem é um sucessor de Moisés? Diga Josué. Agora, olha a diferença de Moisés para Josué. Tem muitos versículos em Êxodo, em Gênesis, mas em Números diz Josué, filho de Num. Num era o pai de Josué. Algumas versões vai dizer Oséias, mas é o mesmo, é o Josué. Josué, filho de Num. Josué tinha pai. Josué tinha pai na terra. Então, presta atenção, olha a diferença de Josué. Josué tinha pai biológico, que ensinava ele. Josué também tinha Moisés como o próprio mentor dele. Porque Moisés, ele teve as falhas dele na formação, mas ele foi um homem de Deus. Sim ou não? Então, Josué, quando Moisés entrava na tenda para falar com Deus, ele ficava lá de fora, aqui na entrada, vendo tudo, ouvindo tudo, aprendendo tudo. Ele teve Moisés como seu mentor.
Josué já cresce com referências de homem, aprendendo a ser homem e homem de Deus. Você está entendendo? E aí eu lembro de Pedro, quando está aquela conversa, os discípulos e Jesus fala: quem dizem que eu sou? Olha, dizem que tu é Jeremias, um dos profetas e tal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Aí Jesus fala algo muito interessante para ele. Disseste bem, Simão Bar Jonas. Bar é filho. Filho de Jonas. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu digo também, é interessante que Jesus naquela hora, ele fala filho de Jonas. Ele está dizendo a tua identidade terrena. Depois ele chama ele de Pedro. E faz um trocadilho com pedra. Então ele fala a identidade dele terrena, a identidade dele celeste e o propósito dele. Te darei as portas, te darei a chave do céu. Ele vai iniciar algo, chave inicia. Naquele momento Pedro está pegando a identidade dele, a afirmação, a identidade dele, quem ele é na terra, quem ele vai ser no céu e o propósito dele, o destino que ele ia atingir. Aqui Josué, ele se torna o sucessor. Agora, quando o sucessor tem referência masculina, ele se torna alguém mais bem resolvido. Quando ele tem mentor, quando ele tem pai biológico. E o que acontece com Josué? A partir do momento que ele tem pai terreno, ele tem mentor. Josué, capítulo 1. Acompanhe comigo. Josué, capítulo 1. No verso 9. Não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, diga, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Naquele momento, queridos, olha, Deus ele era conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando tem uma revolta, que Miriam, irmã de Moisés, se revolta contra ele, ele diz, olha, com vocês eu falo, mas com Moisés é face a face, o Deus de Moisés. Nesse momento, com Josué, quando ele fala agora com Josué, que Josué assume o cargo, ele está dizendo agora, eu sou o seu Deus. Então Josué tinha identidade firmada do pai terreno, tinha mentor, e agora o próprio pai celeste estava falando com ele. Então Josué, o sucessor, um homem com referências, diga, homem com referência. Agora, homem com referência, ele sabe o que é uma aliança. Você sabe por que muitos homens hoje não entendem o que é uma aliança? Porque não tem referência. Olha o que acontece com Josué. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, verso 3. Queridos, muita atenção nisso. Olha o que acontece com Josué. Então Josué tinha assumido. Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Aí ele vai dizer a razão. Foi essa a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito com Moisés, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estavam circuncidados. Mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de sair do Egito, havia sido circuncidado. Olha que interessante. Moisés liberta o povo do Egito, lembra? Passa quanto tempo no deserto? 40 anos. A Bíblia diz, quem são os homens de guerra? Depois da revolta que Deus mata todos eles, todos de 21 anos para cima. Todos os homens de 21 anos para cima morreram no deserto, e 20 anos para baixo ficaram vivos. Agora, quem foram esses? Os que nasceram no deserto. A Bíblia diz que todos os que nasceram no deserto não foram circuncidados. Aquilo que Moisés não fez com os filhos dele, ele repete agora com a nação. Presta atenção. Nós só reproduzimos aquilo que nós contemplamos. O homem que não sabe que é uma aliança, ele não sabe que é uma aliança com ninguém. Por que hoje chuta o balde por tudo? Ah, não é do meu jeito, não? Vou divorciar, vou arrumar outra. Porque não sabe que é uma aliança. Você sabe que é aliança, você sabe que é circuncisão, irmão? É pegar no pênis do homem e cortar. Agora imagina Josué
Sabe-se lá quantos homens tinha nessa época? Eles já iam entrar na terra prometida, 600 homens talvez? Você sabe o que é isso? Ele chamou, acredito eu, a Bíblia não conta, que ele chamou os líderes, circuncidou os líderes e falou, vai me ajudando aí, vamos circuncidar o povo, porque só entra em terra prometida quem tem aliança. Não conquista a terra se não tiver aliança, irmão. Homem só conquista se tiver aliança. Por que muitos homens têm dificuldade em entender o que é aliança? Porque foram criados, formados apenas com mulheres. E mulher não dá identidade, não dá propósito e não dá destino. Quem dá identidade, propósito e destino é o Pai. Jesus falou várias vezes, eu não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu vi e ouvi foi o Pai que me falou. O Pai me enviou. Quem nos coloca no propósito é o Pai. Quem firma nossa identidade é o Pai. Quem dá o nosso destino é o Pai. Você sabe por que tem tanto jovem perdido hoje? Porque não tem identidade, não sabe quem é. Não sabe qual é o seu propósito de vida. Não sabe para onde ir. Não sabe o seu destino. Homens que não foram circuncidados em seus corações. Agora, onde era a circuncisão? Onde era? No pênis. É qualquer um que toca no pênis de alguém? Hã? Não, tem que ter o quê? Diga comigo, intimidade. Escute, irmão. Só toca na intimidade de um homem. Um outro homem que é muito bem resolvido. Escute. Lembra do cara que não tem referência e procura afirmação? Eu lembro quando eu estava estudando sobre isso, aí apareceu uma matéria para mim no celular, assim, artigo, né, de aqueles jornais, botou, amigo mata o outro. Peraí, amigo matou o outro? Amigo mata o outro na mesa de bar, jogando sinuca porque o amigo tocou nas nádegas dele. Aquelas brincadeiras sadias, né, tocou, o cara estava jogando sinuca, puxou a arma e matou. Irmão, concorda que a brincadeira é sem graça? Mas precisava matar? Não precisava matar. Lembra das fugas? Você sabe como é o nome dessas fugas? Diga, Midian. Esse cara que matou estava tentando dizer o quê? Não mexe não, eu sou macho. Sim ou não? É a fuga, violência. Agora, por que tantos homens... Gente, a gente aconselha muitos casais cristãos. Eu não estou falando nem de que não é cristão, muitos cristãos que vivem assim, sem identidade, sem senso de propósito, não sabem para onde vai. Josué não. Josué sabia quem ele era, sabia o que ele tinha que fazer, o propósito dele, sabia quem tinha enviado ele, Deus falou com ele. Ele circuncidou todo mundo. No Novo Testamento, é lindo quando Paulo tem um filho espiritual que ele gosta muito, a quem ele escreve 2 epístolas, chamado Timóteo. E a Bíblia diz que Paulo ele vai circuncidar Timóteo. Agora, olha como é interessante. Por que ele circuncidou Timóteo? A Bíblia diz que ele só circuncidou Timóteo, que era um jovem, aproximadamente 15, 16 anos. Ele só circuncidou Timóteo porque a mãe de Timóteo era judia, mas o pai era grego. Percebe? Talvez para pegar uma cidadania portuguesa, italiana, se sua mãe tiver descendência, você pega, mas biblicamente a identidade é pelo pai. Não adiantava a mãe dele ser judia, o pai era grego. Então tinha lugares que não aceitava Timóteo. Sabe o que Paulo fez? É para circuncidar? Não tem problema. Eu vou circuncidar. O que Paulo fez? Tocou na intimidade de Timóteo. Escute, só toca na intimidade de um homem, um outro homem, que é bem resolvido. Um homem que não é bem resolvido, ele tem dificuldade de abraçar outro homem. Epa, não abraça não, peraí, eu não sou viado. Desculpa a palavra. É assim ou não é, irmão? Ei, rapaz, que história é essa aí? Não encosta muito não. É assim ou não é? Eu falei para vocês, sou pastor de igreja, né? Já chegaram lá, até hoje tem lá um irmão. Eles eram
homossexuais. E para mim não faz diferença nenhuma ser hétero ou ser homossexual, porque o pecado, quem tiver em pecado, e se não se arrepender vai para o inferno mesmo. E aí é comum. Eu abraço ele, dou um beijo aqui nele, ó. Glória a Deus pela tua vida. Se tem uns que eu conheço, ih, pastor, que é isso? Ei, o cara é homossexual, o senhor fazendo isso, o senhor vai atiçar algo nele. Não, irmão. Homem aprende a ser homem com quem? Com outro homem. O maior erro o que é? O cara tem um trejeito, ninguém anda com ele. Manda para o Ministério de Dança. É assim ou não é, irmão? Não pode. Sabe o que eu fico com esse irmão? A gente bate uma bola, ei, chama o irmão para bola. Pastor, nunca joguei bola na vida. Vai jogar, vai aprender. Perna de pau, é virar gandula, mas vai com a gente. Sim ou não, irmão? Tem que virar homem, tem que ir pro legendário. Não é não? Porque homem aprende a ser homem com quem? Com homem. O que acontece com Josué? Josué, capítulo 24, vocês vão lembrar talvez de uma expressão, a mais célebre no meio evangélico. Já tinham conquistado a terra, já estava cada tribo no seu lugar, estava conquistando os lugares. Josué já estava mais velho, o povo estava querendo desviar de novo. O povo gostava de desviar naquela época, irmão. Hoje em dia também, né? Mas naquela época, Josué começa a pregar para o povo. Josué, capítulo 24, versículo 14, ele diz: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje quem vocês vão servir. Se os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, irmão, você sabe que é um homem de família? O homem de família, a esposa diz, não vou, você vai. Você vai porque nós servimos a um Deus vivo. Mas eu estou com preguiça, vai com preguiça mesmo. Ah, os meninos estão lá, não pai, quero ficar no videogame. Larga o videogame, você vai ficar sem ele, vamos para a igreja. Porque aqui em casa é assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem uns caras que chegam e dizem, cara, você não foi para o culto? Pois é, pastor, minha mulher não quis, a gente não foi. Como assim, irmão? Está dando para entender? Não dá para entender. Irmão, Moisés deixou a família com o sogro, dizendo assim, ufa, sogro está tomando conta. Josué não. Josué fez o quê? A minha família está comigo. É perrengue comigo, está junto comigo, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escute, Noé não fez arca para bicho. Os bichos entraram porque foi de carona mesmo, para facilitar o trabalho de Deus. A Bíblia diz que Noé fez uma arca para ele e a sua família. Qual é a arca que você está construindo na sua casa, irmão? Porque tem homem que na hora de orar, oração 6 horas da manhã, amor, vai lá que eu estou cansado. Como assim, irmão? Círculo de oração, ministério de intercessão, depende de como você chama. Quem é a maioria? Mulher. Reunião de pais na escola das crianças, quem é que está lá? Mulher. Não, a maioria. Eu sei que tem as exceções. Quando vocês vão, quem estão lá? A maioria? Mulher. As irmãs. É ou não é, irmão? Irmão, que para nós, que ninguém está vendo, só um monte de gente na internet. Levanta uma oferta. Sabe o que a mulher fala? Amor, vamos ofertar, né? Os caras, não, que é isso? Não entendeu nada. Era para o homem falar, nós vamos ajudar. Era para a mulher dizer, certeza, amor? Certeza. Deus falou comigo. Está tudo trocado, irmão. Está trocado. É uma geração de homens fracos. É uma geração que não entendeu o seu papel ainda. Eu quero falar rapidamente. 4 responsabilidades que todo homem tem que ter. Diga, eu preciso. Aguenta firme aí, irmão. Primeiro, empreender algum projeto.
Se o homem não empreender em algum projeto, você vai ter que empreender num projeto chamado família. Nada contra quem é assalariado, CLT, nada contra quem é concursado, nada contra. Mas eu quero te dizer que o homem foi feito para empreender. Se você é CLT e você é concursado, arrume algum projeto para empreender. Nem que seja na igreja. É vergonhoso hoje. Os pastores querem abrir um grupo, um life group. O que o cara fala? Não, lá em casa não. Irmão, nós não estamos numa colônia de férias. A vida é para cumprir missão. Aqui não é colônia de férias, não. É uma geração de homens que quer trabalhar, chegar em casa, virar rei. Aí os reizinhos deitam no sofá, pega o controle e diz, eu estou cansado. Aí o filho tem que trazer água, a mulher faz o jantar, traz daí no sofá, que nem levanta. Vai ter culto, não vou não, que eu estou muito cansado. Só que ele está cansado. Num dia de quarta-feira, 8 horas da noite. Aí um amigo manda mensagem assim, está faltando um para completar aqui o time da bola. Vem uma energia sobrenatural, irmão. Aquele homem que estava cansado, de repente, vem algo inexplicável do céu e toma ele. E ele diz, amor! Ele fica um anjo na hora. Você nem sabe. João me ligou agora, mandou mensagem, só falta um. De repente, aquele homem cansado, quando vê ele levanta, está esperto, já colocou o sapato, está indo, amor! Vira o homem mais romântico do mundo. Se precisar de dinheiro, tem em tal lugar, tá? Como assim, irmão? Homens fracos, reizinhos, que estão aqui, parece que estão de férias, enquanto todo mundo se sacrifica para ele. Irmão, todo homem precisa empreender em um projeto. Pastor, eu sou concursado, glória a Deus pela tua vida. Abre uma célula, ajuda os pastores no projeto, vai cuidar de família carente, faz alguma coisa, mas começa algo, constrói alguma coisa, irmão. Os caras não querem casar mais hoje. Tem que casar, irmão. Tem que constituir família. Ah, pastor, dá trabalho demais. Dá. Você não está de férias, não. Fala que está do teu lado. Aqui não é colônia de férias, não, irmão. A vida é missão. Segundo, todo homem nasceu para se sacrificar. O nosso maior chamado é o sacrifício. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, dizendo, foi o Senhor, ele fala, marido, faça como o Senhor Jesus, ame a sua igreja, como ele amou a igreja, ame sua esposa, e a si mesmo se entregue por ela, morra por ela, como Cristo morreu pela igreja. Aí tem homem, que quando o amigo liga, ele deixa tudo e vai dar uma carona. Quando é a mulher, peraí amor, estou ocupado. Ah, irmão, não dá. A mulher nunca pode contar com ele. Os filhos nunca podem contar com ele. Uma vez eu estava com a família, nós estávamos viajando de férias, e naquele momento de férias, né, junta dinheiro para comprar alguma coisa nas lojas, e eu vendo aquele pai com aquela esposa e umas 2 filhas dele, e ele comprava coisa para ele, a filha pedia, ele... Aí eu comprando com a minha esposa, que de repente, não. Eu vi aquilo, e para ele, 2 sacolas. Ah, irmão, não aguentei. Me perdoe. Falei, irmão, vem cá. É impressão minha? Ou tu está dizendo um monte de não para tua família? Porque eu estou vendo sacola para ti, para tua família. Não, meu pastor, é que eu estava combinando de comprar para mim, para elas outro lugar. Eu falei, irmão, para com isso. O dinheiro não é teu não, irmão. O dinheiro é da família. Que vergonha tu está comprando para ti. Para de comprar para ti, compra para elas. Que vergonha. Diga, seja macho. Pelo amor de Deus. Eu falei para ele, irmão. Ele ficou tão constrangido na hora. Chegou a mulher dele, amor, não, compra aí, compra. Ela não sabia. Eu chamei ele em particular, para não passar vergonha, né? Pode comprar, quer comprar? Compra. E ficou um doce. Tem que sacrificar, irmão. Eu ouvi de um casal uma vez, faz muito tempo, ele comprou um Golf na época do ano e colocou uma roda aro 20. O homem gosta, já.
A mulher dele, bonita, a mulher dele falou, ele gosta mais do carro dele do que de mim. Ele falou, é claro. Eu olhei para a cara dele assim, é claro? Como assim, irmão? Mas tem homem que ajeita mais o carro do que a mulher. Tem homem que gosta mais do hobby dele do que da mulher. Teve um casal que estava separando porque ele gostava de trilha, motocross. Eu gosto, acho legal. Mas eu falei, cara, acho que chegou o tempo de parar. Mas por quê, pastor? Eu gosto muito. Cara, não vou dar tempo não, tem que parar. Rapidinho. Aí ele falou e tal, eu falei, tua mulher, tu vai perder tua mulher, cara. Tu tá passando o sábado inteiro e tua família está crescendo, teus filhos estão crescendo, tu não tem tempo de qualidade com as filhas, nem com a mulher. Diga, eu nasci para me sacrificar. Diga não à geração Nutella. Amém, queridos? Terceiro, ser leal e fiel. Diga lealdade e fidelidade. Eu quero que vocês façam algo comigo aqui, assim. Pega a tua mão esquerda, levanta e diga assim, lealdade. Aí a tua mão direita, diga fidelidade. Mais uma vez, lealdade. Fidelidade. Só vocês. Qual é a mão esquerda? Qual é a mão direita? Por quê? Lealdade é diferente de fidelidade. Lealdade é a mão esquerda porque é do coração. Você sabe que é lealdade? Está faltando lealdade nos homens hoje. O cara é amigo aqui quando vê, parou a amizade. Sai falando mal do cara para todo mundo. O cara está no emprego, sai falando mal do chefe para todo mundo. O cara está na igreja, sai falando mal do pastor para todo mundo. Não pode contar com os caras porque não tem mais lealdade. Escute, irmão, uma característica do homem é a lealdade. Por isso que os homens iam à guerra. Lealdade. Então, lealdade é aquele cara que diz, estamos juntos, mano, até a morte. Estamos juntos. Porque se nós não pudermos contar uns com os outros, como é que vai ser? Que geração de homem? Isso é uma característica feminina. Vocês já ouviram isso muitas vezes, mas eu vou exemplificar para vocês entenderem. A mulher, chega uma amiga, e ela diz o quê? Nossa, você está linda. Olha o teu cabelo, está lindo. Que roupa é essa, menina? Como emagreceu, hein? Quer um elogio para a mulher? Diga que ela emagreceu. Funciona com todas. Olha como você emagreceu, né? Tá? Aí elas falam, quando a mulher sai, diz o quê? Essa aí, o marido dela está traindo ela com fulana. Mas também, né? Chata do jeito que ela é. É assim ou não é? Chega o homem. Fala, narigudo. E aí? E essa barriga? Rapaz, essa blusa já veio com bola, foi? É assim ou não é? Rapaz, tu tá velho, hein? Cadê o cabelo? Caiu? Tem implante hoje em dia, hein? E essa roupa, rapaz? Trocou de carro, tá liso, é? Quebrou? É assim ou não é? Aí o cara vai embora e diz o quê? Esse cara é gente boa, rapaz. Pensa num cara gente boa, é assim ou não é? Diga lealdade. Homem tem essa característica. Quando você vê um homem fofoqueiro falando mal dos outros, é feminino. É, irmão. Tem homem que é mais fofoqueiro que mulher. Só é fazer um teste. A mulher, tem um monte de mulher fazendo teste hoje, né? Ela pergunta, eu falei, o quê? Não acredito. O cara para tudo, quer ouvir a fofoca. Irmão, pelo amor de Deus. Agora, diga coração. É aquele cara que está morrendo ali, o cara, mas sou teu amigo, tamo junto. Lealdade, precisa de lealdade hoje em dia. Só que só a lealdade não basta. Porque havia um casal muito leal na Bíblia. E eles morreram abraçados, que é Ananias e Safira. Eles foram muito leais uns aos outros, só que eles foram pecadores. Eles mentiram. E é por isso que a lealdade tem que caminhar junto com a... E fidelidade, mão direita, lembra da mente, entendimento. 2 Timóteo, no capítulo 2, me dá mais 5 minutos? Fora esse. Só para eu terminar esse ponto. Isso significa que sim, né, irmão? Quem me dá mais 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, eu tenho um monte já, irmão. 2 Timóteo, capítulo 2, não vou me alongar. Capítulo 2, verso 13, diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Fidelidade tem a ver com verdade. Sabe, eu tenho que ser leal.
Mas quando o meu irmão está traindo a mulher dele, é só um exemplo, viu, irmão? Está repreendido em nome... É casado já? Está repreendido em nome de Jesus. Aí como é o nome do meu irmão? Quando o Jefferson, se ele for trair, está traindo a mulher dele, ele chega comigo e fala, ai, cara, eu estou traindo minha mulher, eu não vou dizer para ele, cara, é isso aí, tem que ser feliz mesmo. Não. Nós estamos juntos. Não. Eu vou dizer para ele, cara, eu te amo, sou teu amigo, eu quero te dizer a verdade. Você está errado. A Bíblia fala isso, isso, isso e isso. Isso é o quê? Tem a ver com entendimento. Eu preciso de lealdade, mas eu preciso de verdade. Como vocês estão entendendo? Hoje está faltando uns homens. Eu conheço homens que, se você falar a verdade para ele, ele te bloqueia. Ele não é mais teu amigo e nunca mais quer ver tua cara. Porque ele é muito feminino. Ele não entendeu o que é lealdade. E eu lembro de uma história. Havia um homem que... Eu vou encerrar. Havia um homem que estava pintando uma linda catedral. Uma linda catedral. E ele passou ali 6 meses pintando aquela catedral. E quando ele estava terminando aquela pintura, aquela coisa magnífica, ele estava lá em cima, no pé direito de uns 6 metros de altura, em cima dos andaimes, e ele olhou para aquilo que ele tinha feito, ele foi andando, e admirado com a própria pintura dele, que ele passou muito tempo, ele ia cair, de repente o amigo dele está entrando ali, ei, ele não ouviu. E aí o amigo dele pegou uma brocha e jogou nele para chamar a atenção dele. A brocha não pegou nele, irmão, passou direto. Cheio de tinta, pegou na pintura. O cara olha para ele, tá louco, meu? Como é que você faz isso? Você acabou com a minha pintura, 6 meses fazendo isso aqui. Como que você faz uma coisa dessa? Você tá maluco? Aí o cara, eu estava te chamando. Você não ouviu? Eu estraguei a sua obra para salvar a sua vida. Nós precisamos estragar a obra dos nossos amigos. Nós precisamos falar a verdade para os nossos amigos, para salvá-los. Homem é leal. É aquele que você errou, ele vai te ouvir, vai te entender. Se você estiver errado, ele vai te falar a verdade, mas ele não te abandona. A não ser que seja um pilantra, mau caráter, vigarista mesmo. Mas se for amigo, continua junto. Está faltando isso no meio dos homens. Irmão, deixa eu dizer, os pastores precisam disso. Líderes precisam disso. Os pais precisam disso. Maridos precisam disso. Chefes, donos de empresa, diretores precisam disso. Não se acha mais isso no meio dos homens. Existe uma geração de homens fracos, aproveitadores, egoístas, amantes de si mesmo, que foi profetizado por Paulo, que não sabe o que é lealdade, não sabe o que é fidelidade, são bajuladores, que só sugam o que você tem. E por último, nós precisamos exercer paternidade sobre os outros homens. Diga comigo, empreender numa grande obra. Eu preciso me sacrificar. Eu preciso ser leal e fiel. E eu preciso exercer paternidade sobre as pessoas. Tem um tecladista para deixar romântico aqui o negócio? Tem? Obrigado, meu irmão. Escute, olhe para mim. O que é exercer paternidade? Eu estou fazendo um clamor por onde eu ando, queridos. Só um homem curado pode curar outro homem. Adote alguém no meio da sua família, na igreja. Eu não estou falando de adotar, de adoção mesmo. Eu estou falando no seu coração. Ensine homens a serem homens. Eu vou contar um caso, só um testemunho para vocês entenderem. Um rapaz chegou na igreja, ele tinha uns 20 anos de idade. Problema com o pai, problema com a mãe, os pais divorciados. Ele desde criança que viu o pai bater na mãe, o pai bebia muito e batia na mãe dele. A mãe divorciou, ele foi morar com a mãe, tinha raiva do pai, depois ficou com raiva da mãe, a mãe ficou com alguns distúrbios, ele foi morar com o pai, muito problema com os dois, chegou na igreja com 20 anos de idade, aproximadamente 19, 20 anos, eu adotei esse rapaz no meu coração. E eu comecei a ensinar ele a ser homem, porque antes de ser homem de Deus, ele precisava ser homem. E eu comecei a adotar esse rapaz, ele chegava perto de mim, eu ia abraçar ele, fazia assim, ó, tá bom, pastor, tá bom e tal. O cara que não quer te abraçar, você abraçar ele, faz assim, ó, tá bom, tipo assim, já deu. E eu falava, cara, olha pra mim, pô, eu te amo, cara. Ele baixava a cabeça
Ele nunca falava eu te amo. Não era bem resolvido. E eu comecei a tocar na intimidade dele. Comecei a penetrar na alma, no coração dele. Com 2 anos depois, ele chegou comigo no gabinete, chorando, fez alguma homenagem para mim, não sei, e falou: pastor, eu já aprendi com o senhor em 2 anos mais do que minha vida inteira com meu pai e com minha mãe. Passou mais alguns anos. Ele começou a se inspirar em mim. Há uns 15 anos atrás, eu trabalhei em banco. Ele foi trabalhar no banco. Eu casei com 22 anos, ele casou cedo. E ele começou a se inspirar em mim. No ano de 2022, quando eu vejo um dia o pai dele não é crente, ele chegou e foi fazer uma homenagem ao Dia dos Pais, em cima do púlpito, ele falou: pai, eu quero dizer para o senhor que eu te amo. Aquele cara que não abraçava, aquele cara que não dizia eu te amo. Eu quero dizer que isso é muito importante para mim, eu te amo. Acabou o culto, isso era à noite. Eu estou num restaurante, ele mandou uma mensagem para mim: pastor, hoje aconteceram 2 milagres. Eu falei: mesmo? E eu não lembrava, né? Foi. É a primeira vez na minha vida que eu ouvi meu pai dizer eu te amo. E é a primeira vez na minha vida que eu vi meu pai chorar. Escute, somente um homem curado pode curar outro homem. Esse jovem, agora com 28 anos, eu acho que ele tem, 27, 28, há 2 anos atrás, já curado, casado, começou a curar o pai dele. Irmão, talvez teu pai nunca tenha te dito eu te amo. Talvez você não teve nenhuma referência de pai. Mas o nosso pai, que é Deus, ele disse: pode uma mãe que amamenta abandonar o seu filho, porque uma mãe que amamenta abandonar o filho dói nela. O seio dela começa a ficar duro se ela não amamentar. Ele pode, essa mãe, deixar o filho, mas eu jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Nunca. O nosso verdadeiro pai, ele envia pessoas para serem referências de pai para nós. Nós precisamos de homens assim. Você precisa adotar pessoas e exercer paternidade sobre elas. Eu quero orar por você. Fique de pé em nome de Jesus. Eu fiz algumas resoluções na minha vida. Ano passado eu escrevi, o pouco que eu falei daqui está nesse livro. Seja macho como Jesus. Eu escrevi 6 resoluções, que é o que eu consigo cumprir. Eu aprendi com o pastor José. O pastor José tem mais de 20 e poucas resoluções. Resoluções são códigos de vida que vão guiar nossas vidas. Esse livro tem isso e tem muito mais aqui. Eu pedi para que ficasse uma leitura fácil, porque infelizmente no Brasil poucas pessoas leem, e da maioria delas ainda, quem mais lê, homem ou mulher? Infelizmente mulheres. Nós precisamos mudar isso. E esse livro fala, eu conto um pouco do meu testemunho, conto muitas coisas, e fala sobre isso que eu falei e um pouco mais, os papéis do homem. E eu queria que você levasse ele para você, e não se trata de dinheiro só. Além de você me ajudar a dar comida para meus filhos, mas você vai poder ter um material, algo para ti, e abençoe um homem. Faça propósito de abençoar homens. Esse livro já foi causa de homens começarem ministério em suas igrejas. Nós temos que fazer uma revolução de homens na nossa nação. E eu queria te convidar a isso. Seja macho como Jesus. Lá no final, vai ter lá na frente, eu vou estar lá com vocês, quem quiser bater uma foto, conversar um pouco, eu vou estar lá na frente, mas eu queria que você orasse ao Senhor. Não sei se o que Deus falou contigo hoje. Eu não sei aquilo que você quer mudar. Talvez Deus falou contigo, você não tem orado com a tua família, não tem sido uma referência na tua família. Talvez você não tenha praticado aliança, você tem sido infiel à tua esposa. E infidelidade não é apenas adultério. Infidelidade é uma pessoa viver no engano, enganando outra, sendo infiel. Eu queria que, se Deus falou com você, alguma área, alguma coisa, se quiser vir aqui na frente, eu quero orar por você. Eu acredito que a unção que eu respeito é a unção que eu atraio para a minha vida. Eu não sei em que área, em que momento, o que Deus quer falar contigo, mas eu queria que você começasse uma revolução, primeiro na tua casa, depois com os teus próximos. Vamos cantar uma canção?
E eu quero em seguida estar orando com você. Eu creio numa revolução de homens que vão entender o que é aliança, vão entender o que é compromisso. Oh, Pai.